sagrado. Uma vez mais nós oramos na tua presença, Senhor. E está aqui o teu servo, Senhor, nosso irmão presbítero Daniel, que o Senhor vem usando com poder e com autoridade, Senhor, nesta noite, para trazer a tua palavra à tua igreja, e assim o teu nome que ia ser mais uma vez glorificado, ó Pai. Meu Deus, tudo aquilo que o teu filho já orou, que o teu Espírito Santo já falou do coração dele, ó Pai, que ele não tenha agora nenhuma dificuldade em transmitir a tua palavra, e que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Verdade, irmãos. Olha, bem lembrado, sábado já é um culto de Santa Ceia, né? Então os irmãos que puderem jejuar, tá bom? Tire o dia da semana para você fazer o jejum em favor da Santa Ceia. Sexta-feira não posso. Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, eu quero pedir para que os irmãos já encontrem o texto sagrado, Salmo de número 51. Salmo de número 51, nós vamos ler apenas o versículo 7 até o versículo de número 12. Enquanto os irmãos encontram esse texto sagrado, eu aproveito para, primeiramente, agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelas obras das suas mãos, por tudo aquilo que Deus ainda há de fazer através de nós. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Bonci, que tem nos dado mais essa oportunidade para podermos subirmos a essa tribuna. É sempre, a perna parece que treme um pouquinho mais, eu costumo dizer isso, mas Deus há de nos dar graça. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Leandro, quem nos fez o convite, a toda a nossa banda, que Deus abençoe, estão nas nossas orações, e Deus há de dar o crescimento, em nome de Jesus. Salmo de número 51, versículo de número 7, diz o texto: Purifica-me como sou, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Para dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Que Deus abençoe. Pode se assentar, louvando o nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto sagrado, saber o Salmo de número 51, que é um dos textos mais profundos da Bíblia Sagrada. Ele é escrito, ele nasce em um dos momentos mais sombrios da vida de Davi. Eu sei que os irmãos conhecem a história, sabem de todo o contexto em que esse salmo está situado. No tempo de guerra, Davi resolveu ficar no palácio. E durante esse período onde Davi estava ocioso, ele viu uma moça chamada Betseba e se interessou por essa jovem. Diante desse desejo que surgiu no coração de Davi, Davi mandou chamá-la, e essa moça, que era casada, Davi comete com ela um adultério. Mas como todo pecado tem consequências, esse pecado de Davi trouxe consequências. Essa moça engravidou, e Davi, por preocupações, manda chamar o marido dessa mulher que estava na guerra e diz para ele: fique em casa, deite-se com a sua esposa, tentando esconder o pecado de Davi. Você sabe, nós sabemos que Urias não aceitou essa proposta do rei e não quis deitar-se com a sua esposa. Quando Davi percebeu que não teria saída, Davi vai cometer ainda um segundo pecado para piorar a sua situação. Davi escreve uma carta, entrega na mão do próprio Urias e diz: coloque Urias na frente da batalha, para que ele possa ser morto, tentando acobertar o seu pecado. E para tentar encobrir esse erro, ele comete o seu segundo erro, que é ser cúmplice da morte desse homem chamado Urias. Mas Deus, que é de todo misericordioso, que é de todo bondoso, levanta um homem chamado profeta Natã, repreende Davi, fala com Davi, e diante deste cenário, diante desta repreensão divina, através do profeta Natã,
Davi vai se deparar com o seu pecado e vai escrever e vai proferir este salmo, esta oração, este momento aonde Davi está falando com Deus. Logo, o salmo de número 51 não é apenas um pedido de perdão. Este salmo não é apenas uma súplica pelo perdão de Deus. Este salmo é um clamor pelo renovo. Renovo porque Davi caiu, Davi pecou, e nós sabemos que o pecado traz consequências, o pecado deforma. Então, renovo é quando Deus faz de novo aquilo que o pecado deformou, é quando Deus restaura aquilo que foi quebrado. É por isso que nós dizemos que diante de Deus não tem lata do lixo. Deus refaz, constrói tudo de novo, e isso é renovo. É quando Deus toca o interior e transforma o interior deste homem. Então, diante deste cenário, algumas perguntas nos surgem, e a primeira delas é: quem é que precisa de renovo? Quem é que necessita de renovo? Se nós dissemos que o pecado deforma, então quem é que precisa ser renovado? E a resposta é a Bíblia quem nos dá. Romanos capítulo 3, versículo 23, o texto diz: todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, estão da glória de Deus. Ou seja, o homem possui um problema, e este problema já vem desde o seu nascimento. Que problema é esse, Daniel? O problema do homem é o pecado. Todo homem nasce debaixo do pecado. O próprio Davi escreve no versículo de número 5, neste mesmo salmo em que nós lemos: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Este texto nos mostra que o pecado não é apenas algo que fazemos, mas ele vem, que nós carregamos desde o dia em que nós nascemos. É por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 7, no versículo 19, dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Por quê? Porque o pecado já nasce conosco. Nós já nascemos debaixo do pecado. Nós conhecemos isso como pecado herdado, ou como a queda universal, porque Adão carregava a procuração da humanidade, e quando Adão cai, todos caímos com Adão. E isso nos revela que dentro de cada ser humano existe uma inclinação, e esta inclinação nos traz uma luta contínua entre a carne e o Espírito. Agora, eu lhe faço uma seguinte pergunta, porque talvez alguém aqui entre nós esteja dizendo: Daniel, mas eu não peco. Daniel, eu não peco. Eu posso apostar com você que eu não peco. E eu te faço uma seguinte pergunta. Hoje é dia 29 do 3. Fazem 88 dias que o ano começou. E qual foi o marido que não irou a sua esposa nesses 88 dias? Qual foi a esposa que não deixou o seu marido bravo nesses 80? Eu não estou falando da vida inteira, eu estou falando apenas desses 88 dias. Quem é o filho? Quem é o filho que quando o pai diz: vai lavar a louça, eu já vou, pai, eu já vou, mãe? Quem é o filho que não irou o seu pai? Quem é o filho que não irou a sua mãe? Quem é o filho que não desobedeceu? Quem de nós não pecamos? Qual de nós saímos ilesos dos 10 mandamentos? Esse texto, Bíblia Sagrada, a lei de Deus, os 10 mandamentos, apontam para nós que nós precisamos de um Salvador. Todos somos pecadores, todos estamos debaixo do pecado, nascemos debaixo do pecado. E se nós formos sinceros conosco mesmo, com a gente mesmo, nós vamos dizer: quem é que precisa de pecado? Ou melhor, quem é que precisa de renovo? Todos nós. Quem é que precisa ser renovado? Eu preciso. Nós precisamos de renovo. Todos nós precisamos ser renovados. E é exatamente sobre isso que o Salmo de número 51 vai nos ensinar, e que eu quero trazer e pensar algumas lições com os irmãos essa noite. Então, Daniel, quando é que esse renovo começa? Primeiro, esse renovo começa quando nós reconhecemos que pecamos e nos arrependemos.
Se nós olharmos para o versículo de número 1, nós vamos ver Davi escrevendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz que aos teus olhos era mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Quando eu olho para esses versículos, eu vejo Davi reconhecendo o seu pecado, se arrependendo, e para isso acontecer, exige algo chamado intimidade. Algo que nós conhecemos como intimidade. Só reconhece quem é pecador, quem é íntimo. Só reconhece o seu pecado quem é íntimo do Pai. Pare para pensar. Se o pecado não é percebido, ele não é revelado. Portanto, quem revela o nosso pecado é a presença do Pai. E quando eu olho para esse texto, algumas perguntas nos surgem. Será que nós queremos ser renovados? E Deus está falando conosco essa noite. Para ser renovado, eu preciso ter intimidade com Deus. Deus está nos convidando a ter mais intimidade com Ele. Eu costumo comparar intimidade com o tempo em que nós nos conhecemos. Por exemplo, se eu falar alguma coisa perto da minha esposa, ela já vai olhar e vai dizer: opa, não é bem assim, porque tem intimidade, porque sabe quem sou eu. Tem um escritor norte-americano chamado Matthew Kelly, e ele escreveu um livro chamado 7 Níveis do Relacionamento, ou 7 Níveis da Intimidade. E ele escreve sobre esses 7 níveis. O primeiro deles é o nível do clichê. É quando eu chego no pai que apenas digo: olá, boa tarde. O segundo nível são o nível dos fatos. É quando eu conheço um pouquinho mais e chego para a pessoa e digo: eu trabalho até às 8 horas, por exemplo. Você começa a trabalhar alguns fatos. O terceiro nível é o nível das opiniões. Eu digo para a pessoa: eu te conheço um pouquinho mais, então deixa eu expor a minha opinião para você. Qual é o quarto nível? O quarto nível é quando eu começo a compartilhar as minhas experiências. É quando eu começo a falar dos meus sentimentos. O sexto nível é quando eu falo dos meus medos. Mas o nível mais íntimo da intimidade é quando eu compartilho as minhas necessidades. Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque Deus está falando conosco essa noite. Comece a se entregar nos meus braços. Comece a criar um nível de intimidade comigo maior. Comece a se aproximar e diga para Ele: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu estou numa luta contra este pecado, mas eu preciso da Tua ajuda. Quem tem intimidade reconhece que é pecador. Quem tem intimidade se arrepende do seu pecado. Quem é íntimo reconhece. Eu estou falando isso porque eu sei que há muitos que sabem que estão em pecado, mas não reconhecem e por isso não se arrependem. Mas quem é íntimo de Deus reconhece o seu erro, reconhece que está distante dele, que precisa mais dele, e é por isso que o arrependimento começa a crescer, que o arrependimento começa a ser gerado. E quando há arrependimento, Deus olha do céu e diz: opa, tem arrependimento, deixa eu restaurar. O arrependimento traz renovo, o arrependimento faz tudo novo. Deus está nos convidando esta noite a entrar num processo de intimidade com Deus, para nos aproximarmos e reconhecermos que precisamos dele, que necessitamos dele. Nenhum de nós sai ileso
e é por isso que Deus está falando conosco essa noite. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Só que Deus não perdoa para nos deixar como nós estamos. Ele perdoa para nos transformar. Só que para que isso aconteça, se você ler a partir do versículo de número 7, você vai ver que existe um processo. Primeiro, purifica-me como sou. Segundo, lava-me. Terceiro, cria em mim, ó Deus, um coração novo. Quarto, renova em mim um espírito reto. E eu me peguei pensando sobre esses momentos que Davi escreve. E eu fiquei refletindo sobre esse texto. Davi começa dizendo: purifica-me como sou. Fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Essa planta ela é utilizada em alguns cenários no contexto judaico. Primeiro, na festa da Páscoa, quando eles passavam o sangue nos umbrais, eles passavam com essa planta chamada isopo. Segundo, para a purificação dos leprosos. Os irmãos sabem que o leproso não poderia andar no meio da sociedade. E para a purificação desses leprosos era utilizada também essa planta. Terceiro, em rituais de limpeza espiritual no contexto judaico, era utilizada essa planta. Logo, quando Davi está escrevendo purifica-me, ele está dizendo: Senhor, o meu pecado me faz ser separado de ti, o meu pecado me faz estar distante de ti, a minha ausência contigo me faz se afastar da tua presença. Então me purifica, me aproxima ainda mais de ti, lava-me, purifica. O pecado não só nos afasta de Deus, o pecado também nos mancha. O pecado deixa manchas no ser humano, e é por isso que Davi diz: lava-me, Senhor, remove essa mancha, tira de mim essa mancha que o pecado me causou. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Isso é interessante. Biblicamente falando, o coração é da onde partem os desejos humanos. É por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. É porque é do coração que partem os desejos humanos. Então, quando Davi está escrevendo, dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração novo, Davi está dizendo: Senhor, coloque em mim um pedaço desse teu coração, porque eu já não quero mais viver os meus desejos, eu quero viver os teus desejos. Eu já não quero mais viver as minhas vontades, eu quero viver a tua vontade, ó Deus. Eu quero me submeter à tua vontade. Renova-me com o espírito reto. Reto significa firme, estável, alinhado com Deus e sem desvios. Portanto, Deus está nos chamando essa noite. Deus está nos convidando esta noite para um renovo completo, para uma purificação, para um restaurar de comunhões, para uma lavagem, para nos colocar debaixo da vontade de Deus, para vivermos segundo o querer do Senhor. Deus está nos chamando esta noite, neste culto com a banda, para nos dizer: eu quero ter intimidade contigo de novo, eu quero ter comunhão contigo de novo. Deus está me impulsionando a dizer: eu quero voltar a falar com você de novo. Ele está procurando alguém que diga: Senhor, renova-me, Senhor, renova-me. Eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou debaixo de algo que tenta me afastar da tua presença, mas renova-me, 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 renova-me. Deixa eu te trazer um exemplo. Filho pródigo sai da casa do pai, se afasta do pai, vai viver uma vida dissoluta. De repente, resolve voltar. E eu acho lindo que quando ele está voltando, o texto sagrado diz que quando o pai o vê, o menino está sujo, o pai corre e lhe dá um abraço e diz: manda trazer a melhor roupa.
Prepara a melhor roupa, porque o meu filho que estava morto voltou. Deus não despreza um coração contrito e disposto a ser renovado. Deus não despreza alguém que entrou aqui quebrado, mas dizendo: Senhor, eu preciso ser renovado. Fala comigo esta noite. E Ele está falando: eu quero lhe renovar, eu quero lhe encher, eu quero lhe fazer a voltar da onde você não deveria ter saído. Eu quero lhe trazer de volta, eu quero lhe trazer de volta. O teu pecado te afastou dele, mas Ele está de braços abertos dizendo: eu quero te trazer de volta. Deus está falando conosco esta noite. Eu preciso de renovo. Nós precisamos ser renovados. Nós precisamos ser cada dia mais cheios. Precisamos ser renovados. Qual é o resultado então desse renovo? Davi escreve: quando esse renovo chega, ele faz um pedido, como quem sabe, quando esse renovo chegar, a alegria da salvação volta. Esse renovo traz desejo de louvar. Esse renovo nos faz limpo e nós não conseguimos mais ficar calados. É por isso que nós pentecostais, quando sentimos a presença de Deus, nós damos glória a Deus alto, alguns batem palmas, porque nós estamos aqui por causa da graça. Nós só não caímos, só não morremos porque Deus nos sustentou até aqui. Deus está procurando corações quebrantados. Deus está procurando corações quebrantados e dispostos a dizer: Senhor, faça em mim o teu querer. Senhor, faz em mim a tua vontade. Cumpre em mim aquilo que o Senhor quer. Eu já não quero mais viver os meus desejos. Eu já não quero mais viver as minhas vontades. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor planejou, porque eu sei que os teus planos são maiores do que os meus, os teus desejos são maiores do que os meus. Essa noite Deus está falando conosco. Renovo, 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 renovo. Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque perfeitos só seremos lá, mas Ele está procurando corações quebrantados, dispostos a dizer: Senhor, me muda de dentro para fora, Senhor, me renova de dentro para fora, Senhor, me transforma de dentro para fora. Eu sei que a minha natureza é caída, mas transforma, me transforma, me transforma. O verdadeiro renovo muda aquilo que nós sentimos, muda aquilo que nós fazemos e nos mantém próximos de Deus todos os dias. É por isso que Deus está falando conosco essa noite. Todas as manhãs, quando você levantar, diga: Senhor, renova minhas forças, Senhor, me dá ânimo para continuar, Senhor, renova minhas forças para vencer este mundo mau, Senhor, renova minhas forças para eu vencer este pecado que todo dia bate na minha porta. Senhor, renova, me renova, me renova. Se tem alguém aqui entre nós que deseja esse renovo, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro a ser renovado por Ele. Então, por gentileza, se coloque em pé. Eu já estou devolvendo o microfone a quem é de direito, mas esta noite eu queria que você, por gentileza, curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos e dissesse para Ele: Senhor, eu reconheço que cada dia mais eu preciso da sua presença, que eu vivo debaixo da sua dependência, que eu dependo do Senhor todos os dias, que eu preciso do Senhor, portanto renova-me, transforma-me, transforma-me. Deus está falando conosco essa noite. É uma noite propícia de renovo. O
Espírito Santo está em nosso meio, transformando corações, está quebrando corações e dizendo: eu te renovo, eu te renovo, eu te renovo, dou novas forças, eu coloco novas forças. Eu não sou cantor, mas vou me atrever. Renova-me, Senhor Jesus. Não quero ser igual. Continue cantando, mas cante com a sua alma. Ele não despreza um coração desejoso por este renovo. Ele quer transformar tudo de novo, porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado, Senhor, porque tudo que há O Espírito Santo está aí te renovando agora. O Espírito Santo está aí, já que você clamou por este renovo. E se foi sincero do seu coração, Ele está dizendo: então receba renovo. Receba renovo. Receba um coração novo. Se Ele encontrar arrependimento e confissão de pecados, receba um novo coração. Receba um espírito reto. Receba esta presença que há tempos você não sente. Receba de novo. Seja renovado, seja renovado, seja cheio, seja cheia. Oricanda labachurianda labacaia, céu e andarabacaia. Urimicondaraba, choriandoracandaraia, céu. O Espírito Santo está em nosso meio. O Espírito Santo marcou o culto desta noite para dizer: eu não desisto de você, eu não jogo fora, eu não desprezo, eu faço tudo novo. Mas você precisa reconhecer que necessita, você precisa reconhecer que precisa dele todos os dias.